Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: suplicamos para transformar nosso coração, Senhor, e nos faça renascer em seu Espírito. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Normalmente nós costumamos pedir para que Deus ele traga coisas materiais para a nossa vida, ou para que Ele leve para longe os problemas, ou para que outras pessoas elas possam, sei lá, talvez ficar diferentes, talvez se amoldar aos nossos interesses, porque existem pessoas que vivem simplesmente se procurando se destruir. Pessoas que têm vícios, pessoas que têm hábitos, pessoas que têm comportamentos que são destrutivos. Mas quantas vezes você já suplicou para Deus para que Ele mudasse o seu coração ou mudasse a sua vida? Dificilmente nós colocamos o olhar de Deus sobre nós mesmos. Paramos para pensar nas coisas que nós temos feito, nas coisas que nós temos falado. As nossas palavras, na maior parte do tempo, quando Deus está longe de nós, elas não servem para nada. Simplesmente ficam relatando a vida de outras pessoas através de fofoca, através de julgamento, como se a vida nossa fosse um sucesso e a vida de outras pessoas fosse simplesmente um fracasso. Só que esse comportamento destrutivo, ele não vem de Deus. A nossa língua, a nossa boca, ela fala do que está dentro do nosso coração, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Você consegue imaginar Jesus com esse tipo de comportamento? Ele gastando o tempo que ele tem para poder abençoar as pessoas, para poder demonstrar amor, para destilar sabedoria, gastando o tempo dele falando da vida de outras pessoas que vivem muitas vezes sem ele. Então Jesus ele traz ao encontro para que essas pessoas elas possam mudar. Mas isso é um vício. Normalmente as pessoas elas aprendem assim e continuam assim. Então quando nós vamos orar para o Senhor, ao invés de ficar pedindo prosperidade para Deus, pedindo para que Deus faça o teu passado voltar, ficar pedindo para Deus, sei lá o que, só pede coisa doida. Nós não sabemos o que pedir, nós não sabemos o que falar. Nota pela conversa que nós temos com outras pessoas, não se aproveita em nada, em nada, em nada. Se acontece alguma coisa, além de a pessoa já estar fragilizada, as outras pessoas ficam ali falando. E é engraçado que a Bíblia, em Provérbio, ela fala sobre isso, só que ela chama de mexericos. Eles chamam a fofoca de mexericos, né? E Deus diz, olha, como é doce os mexericos, né? Como é bom ficar falando mal da vida dos outros, né? Mas depois, no fim, o que causa na nossa própria vida isso? As nossas palavras são as palavras de Deus ou as palavras do diabo? Então, às vezes, a princípio, você tá ali achando que aquilo tá legal, tá engraçado, né? Ai, nossa, você viu o que o fulano aconteceu? Você viu o que ele fez? Você sabe que é o som do inferno que tá saindo da sua boca. Depois você não sabe por que não consegue dormir, por que as coisas não dão certo na sua vida, por que você não se sente satisfeito, por que nada te agrada, por que nada dá certo. É claro, as bênçãos de Deus são para o povo de Deus. Então não adianta. Então quando nós vamos orar, nós temos primeiro que nos arrepender. Pedir para que Deus ele possa nos perdoar, para que Deus possa nos auxiliar, para que Deus possa transformar o nosso coração, para que assim a nossa vida mude. E o que vai mudar na nossa vida? É o Espírito que está perto de nós. Porque quando é o Senhor que está dentro de nós, quando é a palavra de Deus que está nos nossos lábios, é o Espírito Santo que nos envolve, é Ele que nos protege. Agora, quando é a fofoca que está na nossa boca, quando é a mentira, quando é as coisas que são feitas para o meu interesse, você esquece. Aí você esquece.
Você vai comer de forma descontrolada, vai beber de forma compulsiva, vai viver de uma forma totalmente desgovernada. Se a gente vai lá em Ezequiel 36, versículo 26 e 27, a palavra do Senhor ela diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Então, Deus ele está nos propondo uma transformação completa. Ele vai trocar o nosso coração. O nosso coração hoje ele é do quê? Hoje o nosso coração ele é um coração de pedra. É um coração que já não bate. É um coração que ele está morto. Por quê? Porque das nossas palavras não tem palavras de vida eterna. Não tem as palavras do Senhor. É um coração que já não bate, ele sobrevive. Então você vive de uma forma onde tanto faz, tanto fez, onde você aprende com os próprios erros, condenando as outras pessoas que não fizeram nada. Ah, porque alguém no passado te fez mal, você acha que todas as pessoas vão ser iguais. E aí você vive nessa proteção para que alguém não te, entre aspas, engane mais. Mas se você vive longe de Deus, se você só se relaciona com pessoas que não têm Deus, você não precisa de proteção nenhuma. Todos vão fazer as mesmas coisas com você. Só que o problema é, quando você conhecer a pessoa, entre aspas, certo? Ou as pessoas que têm a virtude do Senhor, as pessoas cujo o coração foi trocado por um coração de carne, você vai tratar da mesma forma que tratava as pessoas do mundo? Então é disso que eu falo. Às vezes nós temos que entender que as coisas que são de Deus, elas não servem para as coisas que não são. Então quando a gente fala em perdoar, uma coisa é perdoar uma pessoa que é de Deus, a outra é perdoar uma pessoa do mundo. Não vai surtir efeito nenhum. Então, quando a gente olha essa passagem e Deus diz, olha, eu vou dar um coração e um espírito novo. Porque se fosse apenas a carne que nós vivemos, se fosse apenas nesse mundo, fosse o suficiente, para que Deus diria que Ele daria também um espírito? Então Deus ele vai trocar o nosso coração, colocar um coração de carne e também vai dar um espírito. E esse espírito do Senhor, o que Ele faz em nós? Ele, levarei a agir segundo os meus decretos. Então o Espírito Santo, ele muda o quê? O nosso comportamento. E nós conseguimos obedecer à lei de Deus fielmente. Ah, quer dizer que eu não vou errar mais, que eu vou me tornar perfeito? Enquanto você manter o Espírito Santo perto, você vai conseguir manter a lei de Deus. Mas existem coisas que são batalhas em nós, coisas que nós não acreditamos que podemos viver sem, ou são coisas que nós acreditamos que gostamos, porque no passado era a forma que nós nos aliviávamos da nossa dor ou do nosso sofrimento. Então, quando você não conhecia a felicidade, não conhecia os frutos do Espírito Santo, você sabia que se você consumisse bebidas alcoólicas, você poderia sentir uma felicidade que normalmente você não sente. E aí na sua vida você acredita que você também precisa sair à noite, ou precisa viajar, ou precisa fazer coisas que você não precisa fazer para se sentir bem. Talvez você queira fazer por outras razões, mas que você não entende a razão das coisas que você faz. Ah, eu faço porque eu vejo todo mundo fazendo. Ah, por que no final do ano tem que viajar? Por que eu tenho que fazer tal coisa? Por que eu tenho que sair na sexta-feira, no sábado? Por que eu tenho que beber como todo mundo bebe? Por que eu tenho que fazer o que todos fazem? Você não tem que fazer. É que nós fomos ensinados que enquanto esse coração de pedra está em nós e nós não temos um espírito, nós não conseguimos agir nada, nós não conseguimos fazer o bem que nós gostaríamos, porque o pecado domina a nossa vida. Então nós vivemos buscando as coisas que nós achamos que são boas, mas no fim, essas coisas são as que nos destroem. Se você sai e bebe demais, o que acontece no outro dia? Você fica de ressaca, você não consegue viver a sua vida da forma que você gostaria, você não tem dinheiro, porque o dinheiro ele acaba, e daqui um pouco a bebida ela já não é mais o suficiente.
Daqui um pouco você está misturando a bebida com algum outro tipo de coisa. Daqui um pouco também está fumando um cigarrinho, está fumando um negocinho, e é sempre complementando. Por quê? Porque a dor é tão grande, o coração está tão parado, a tua vida está tão, sei lá, tão sem nada, que talvez seja melhor você se entregar à morte aos poucos que viver dessa forma. Agora, por que eu falo da importância de nós pedirmos para Deus a transformação? Porque quando Deus ele nos transforma, o nosso coração volta a bater, a nossa vida ela volta a ter sentido. Nós não temos mais essa dependência nem essa escravidão das coisas do mundo. Nós sentimos o amor na carne, não mais aquele amor nos pensamentos. Nós deixamos de ser mendigos. Eu vejo que existem diversas pessoas que estão aí em relacionamentos esperando que o outro a ame, mendigando amor, mendigando atenção, mendigando 10 minutos de conversa e fica ali, nossa, e como sofre porque o outro não faz, ai, porque ele não fala, ai, porque não sei. Cara, essa pessoa é cristã? Ela tem um coração de verdade? Tem o Espírito de Deus nela? Não tem. Cara, o que você está esperando o quê? Não dá para esperar. Não dá pra gente olhar. Não dá pra gente simplesmente achar que, nossa, porque eu vou pedir pra alguém orar, essa pessoa ela vai mudar e ela vai virar o meu criado. Ela vai pagar as contas, ela vai abrir a porta do carro, ela vai fazer, e não vai ter vida, não vai ter vontade de nada. Não é porque você conheceu uma pessoa que tá com a vida torta e, entre aspas, você tem uma vida melhor, que se você ajudar essa pessoa a sair disso, ela vai tornar... Nossa, ela vai ser grato para você. Nossa, olha a minha mulher como é boa. Ela me ajudou a sair. Ou o contrário. Você encontrou uma mulher que você gostava de ficar fazendo programa e ficava procurando pessoa da noite, não sei o quê. Aí você acha que você tem dinheiro, você vai tirar ela de lá e ela vai virar uma lady para você. E eu não estou menosprezando ninguém. Eu estou citando situações onde se Deus não estiver dentro, não tem transformação. A tua presença ou a minha presença ela não significa nada. Nós não podemos mudar a nossa própria vida. Não podemos. E nós precisamos dessa transformação. Nós precisamos desse renascimento do Espírito Santo. Se a gente continua lendo a palavra de Deus, lá em João 3, versículos 6 a 8, a palavra do Senhor, ela diz assim: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quiser, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Primeira coisa, quem disse essas palavras? Jesus. Então essas são palavras do nosso Senhor. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Como que eu nasço do Espírito? É através da água, e é através da palavra, e é através da fé. É através da crença, é através de que eu acredite que Jesus é o meu Salvador. Quando eu renuncio o pecado e tudo aquilo que vem dele, quando eu entrego a minha vida ao Senhor e eu já não quero mais lutar, e eu já não quero mais questionar. Então aí começa o nosso renascimento. E Jesus diz, olha, é necessário que vocês nasçam de novo. Então não adianta a gente achar que nós vamos alcançar alguma coisa nessa vida sem passar por esse renascimento, sem passar por essa transformação, sem que Deus tire esse coração de pedra de nós. Porque essa mania que a gente tem de ser orgulhoso, de não querer demonstrar sofrimento, de não querer aceitar que as coisas dependem do Senhor para que elas possam funcionar, de não querer perdoar as pessoas, de achar que a vida foi feita e Deus foi feito para servir os teus sonhos. A maior parte das pessoas não vai dar em nada. E talvez você seja um desses que não dê em nada. E não tem problema, porque enquanto, entre aspas, financeiramente, talvez nós não possamos dar em nada, nós podemos ser ricamente abençoados pelo Senhor, porque os nossos tesouros, eles vão estar nos céus.
E dessa forma nós vamos trazer mais pessoas para perto do Senhor. E talvez você esteja gastando todo o teu tempo tentando ficar rico. Você não vai. E não adianta. Não é esse o ponto das coisas. Se Deus quiser abençoar a nossa vida, para que nós tenhamos o necessário para se viver, louvado seja o Senhor. Mas o necessário Ele sempre vai dar. Só que se você coloca o teu coração apenas nisso, na prosperidade, achando que a vida é isso, é estar rico, é sobrar, cara, isso é o de menos. Isso é o de menos. Tem um monte de pessoas com sentimentos suicidas que tem tudo, que moram em casas grandes, que estão aí de iPhone melhor, último modelo, tá aí pagando de modelo em rede social e coisa, que você olharia e falou, nossa, eu daria tudo para ter o corpo, a casa e a vida dessa mulher. Olha o marido, olha a esposa. E a pessoa tá ali morta espiritualmente. Por quê? Porque não nasceu no Espírito, não entregou a sua vida para Jesus, não fez nada. Está simplesmente sobrevivendo a cada dia. Isso pouco importa. A nossa vida ela começa a prosperar quando nós nos entregamos ao Senhor, mas nós precisamos passar por esse renascimento. E aqui vem um ponto que é o mais interessante de todos. Talvez você criou os teus planos, você criou os teus sonhos e você fica orando, pedindo para que Deus, nossa Deus, faz o que eu quero, porque essa é a faculdade, esse é o lugar, esse é o trabalho e é assim, porque você já foi lá e fez tudo, planejou tudo, longe de Deus. Porque olha como Deus ele fala, quando nós renascemos do Espírito, Ele diz que nós não conseguimos simplesmente determinar como as coisas vão ser. O vento sopra para onde quer, você o escuta. E nós escutamos a voz de Deus, nós sentimos a presença do Espírito Santo, mas nós não podemos dizer nem de onde que ele vem e nem para onde ele vai. Nós não conseguimos ter a certeza das coisas que nós gostaríamos. As revelações, não, eu quero que Deus me revele. Não, porque não precisamos disso. O importante é que nós continuamos sentindo o Espírito. E isso vai acontecer com todos. Então, se você encontra alguém que fica profetizando, que fica falando, que não sei o quê, tá tudo errado. É assim que o diabo nos escraviza, oferecendo aquilo que a gente quer. Se hoje você tá com uma pessoa, amanhã não tiver mais, glória a Deus. Essa pessoa é cristã? Essa pessoa ela tá buscando também trocar o coração dela, tá ouvindo o devocional com você, tá lendo a palavra com você, tá orando com você? Meu, se não tá, tchau, tchau. Ah, mas eu casei. E aí? Casou com quem? Casou com o Senhor? Você era cristã? Tinha feito os planos no Senhor? Então, se você tiver casado com um satanista, você vai ficar com ele. Amém? Umbandista e tudo que é mais religião aí que não tem nada a ver com Deus. Aí vai continuar. Mesmo que a tua vida continue. Então, a palavra ela fala sobre isso. Ela fala. Então, não adianta a gente querer ficar rotando um Cristo que ele uniu. Ai, porque eu estou unida. O único que nós estamos unidos é com o Senhor. O único que nós devemos lealdade é ao Senhor. O único que nós devemos respeito é ao Senhor. E se o Espírito estiver falando para nós, e nós estivermos sentindo que a vontade de Deus é essa, eu não preciso ficar pedindo confirmação nem bênção de ninguém. Não preciso da voz de um padre, de um pastor, nem a minha. Eu quero que você tenha uma vida cheia do Espírito Santo, de intimidade com Deus, lendo a palavra de Deus e se colocando diante do altar de Deus, e que Deus revele o que você precisa fazer. Porque se a gente olhar Abraão sentiu que ele tinha que sacrificar o filho dele. Se ele fosse perguntar para a mulher dele falava, meu querido, você tá louco? Você tá doidão? Tá doido da cabeça? Ele foi lá e fez o que ele sentiu. Deus muitas vezes está vendo a nossa obediência. Deus ele está vendo as coisas. Não tem nenhum santo na Bíblia a não ser Jesus Cristo. O resto, todo mundo cometeu erro de alguma forma. Então não queira ser maior do que tudo, achando que pelo fato de você viver uma vida infeliz, você vai garantir a sua salvação. Porque o amor é justamente o contrário disso que você pensa. Não é servir as pessoas. Amar é servir a Cristo. Ontem nós falamos sobre isso, que o amor é o próprio Deus atuando em nós. Então nós temos às vezes que entrar em questões polêmicas. Existe uma igreja que às vezes rejeita as pessoas. Você não pode tomar a Eucaristia porque você é separado, você é divorciado. Nossa, mas e aí? Adorar a imagem pode. Não posso tomar a Eucaristia, não pode, mas a imagem pode.
Engraçado, né? Uma seletividade das coisas assim que chega a ser impressionante, né? Não dá. Uma pessoa que fala que não pode uma coisa, ou pode tudo ou não pode nada, né? Não tem esse meio termo das coisas. Então, já que quer seguir, já que você quer rotar na minha vida uma coisa, né? Então, vamos fazer o que é certo. Lá fala que o bispo da igreja tem que ter uma mulher. E aí, você tá vendo bispo em alguma das mulheres? Na evangélica eu vejo que são casados, e na outra? Na outra, não, então não tem. E aí? Quando você começa a ler a palavra de Deus, cada vez mais você acredita em Deus e menos nos homens, principalmente naquilo que se intitula igreja. Jesus ele fala, vão vir muitos falsos profetas, falsas doutrinas que vão ter aparência, sabe? E eu não tô preocupado com a igreja. A igreja para mim pouco me importa. Eu tô preocupado com você, tô preocupado com o teu coração, tô preocupado com o teu comportamento, tô preocupado com a tua vida, com a tua família, com o teu sofrimento e com tudo aquilo que você tem. Isso me importa. Eu jamais ficaria aqui defendendo igreja. Eu defendo a Cristo, eu defendo a palavra, eu defendo aquilo que Deus coloca dentro do meu coração. E quantos profetas não foram mal interpretados na Bíblia? Leia a palavra de Deus, por favor. Deixa que Deus converse com você e teus olhos espirituais, eles vão abrir e o teu renascimento vai acontecer e a tua vida vai voltar a fazer sentido e o teu coração vai voltar a bater e a felicidade vai voltar para tua casa e a tua vida ela vai voltar nos trilhos e não importa o que você fez. O Senhor, Ele tem poder para te perdoar. Se você se arrepender, Deus tem poder para mudar a tua vida e a tua história. E às vezes você está aí deixando ser humilhado e subjugado pelas coisas, achando que Deus é a igreja. Não é. Não é. Então, começa a olhar as coisas como as coisas são. Começa a acreditar nas coisas que precisam ser acreditadas. Começa a viver da forma que o Senhor... Porque Deus ele vai mudar o seu comportamento. Porque se você acredita num Deus que ele não muda o teu comportamento, tem alguma coisa de errado. Porque a própria palavra diz que quando Deus dá um espírito novo, o nosso agir muda. Então é preciso que você renuncie tudo aquilo que você fazia. E você vai perceber que Deus está te transformando quando você já não sentir mais vontade de fazer as mesmas coisas. E é isso que eu falo quando as pessoas perguntam, quando eu devo me batizar? Quando aquilo que te atenta já não te atentar mais. É sinal que Deus, Ele dominou tudo aquilo que precisava dentro de você. Que Ele começou a curar, que Ele começou a modificar, que Ele começou a transformar, que começou a renascer. Aí chegou a hora certa, porque não é o batismo. E às vezes a gente acha que é frequentar a igreja, que é tomar a Eucaristia, que é ir lá e se batizar, que isso é uma garantia. A nossa garantia é o Senhor, é o sacrifício que Jesus fez, é a conversa que nós temos diariamente com Ele, é a presença de Deus, é a necessidade do Senhor na nossa vida. O resto, se você busca Deus pelas coisas visíveis, tá tudo errado. Tá tudo errado. Qual é a face de Cristo? Qual é a face de Maria? Se eu te mostrasse 100 pessoas e uma dessas fosse a mãe do Senhor que existiu, qual delas é? Dentre 100 mulheres, para qual você iria se ajoelhar? Entre 100 homens com a imagem de Jesus, quem você iria fazer? Esse é o ponto, você nem sabe. Nós nem sabemos para onde vem, nem para onde vai. E estamos aí. Mas uma coisa é fato. No nosso coração, somente Deus pode tirar a solidão. Então, se eu sei que algo me preenche, que muda os meus sentimentos, que muda o meu comportamento, que muda a minha vida, esse verdadeiramente merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa transformar as nossas vidas, fazer-nos renascer do Espírito, para que a nossa carne ela morra e o nosso Espírito ele possa viver a eternidade, para que nós possamos sentir o amor em toda a sua plenitude e a felicidade em toda a sua magnitude. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.